Bom dia a todas, bom dia a todos, graça e paz. É com muita alegria que eu volto aqui a essa igreja, num domingo, pela manhã. Estive anteontem no Eldorado, ontem com as mulheres, e a gente se divertiu aqui para quem estava presente. Eu estou enganada, gente? Foi uma bênção, não foi? E aí eu recebi o convite de estar agora com vocês, compartilhando a palavra de Deus. Que, aliás, eu creio demais no poder dela para a salvação. Creio que ela é a resposta para os dilemas que a gente encontra hoje nesses dias. E nos dias que hão de vir também. Ou seja, totalmente, acredito que atemporal, totalmente contemporânea, né, de vanguarda, ela está à frente de tudo que ainda está por surgir. Então, a gente pode descansar nela e saber que a gente vai sair daqui hoje diferente de como a gente entrou. Não por quem vai falar, porque ele pode usar qualquer um, mas por causa daquilo que vai ser falado, que é poder para a salvação. Você crê nisso? Eu também. E eu queria que você abrisse sua Bíblia. Ali tem o nosso site, olha, deixa eu mostrar logo, avalanchemissões.org. Eu faço parte de uma missão chamada Avalanche, que está lá em Vitória, no Espírito Santo. E a gente realiza vários treinamentos voltados para cristãos que querem desenvolver projetos na área de enfrentamento de problemáticas urbanas. Então, nós temos vários treinamentos de janeiro até novembro. São treinamentos, às vezes, de 2 semanas, às vezes de 2 meses, de 20 dias. Depende do tipo de treinamento que te interessar. Todas as informações estão no nosso site. E um dos treinamentos que a gente tem é na área de sexualidade. É por isso que, normalmente, eu falo sobre esse assunto, porque há muitos anos eu tenho me debruçado sobre a temática da sexualidade humana. E, com isso, eu comecei a participar de seminários, conhecer vários ministérios no Brasil e, às vezes, fora, mas sempre compartilhando a perspectiva bíblica a respeito da sexualidade humana. Dos treinamentos surgiram os evangelismos, que surgiram as intercessões, que surgiram as intervenções urbanas e também os aconselhamentos. Então, eu atuo também como conselheira na área da sexualidade e desenvolvemos projetos de treinamento na área do aconselhamento em sexualidade. Por que eu estou te contando tudo isso? Primeiro, obviamente, para você entrar no nosso site, conhecer, orar por nós, ir lá fazer escola, fica tranquilo, os dias de Síria em Vitória acabaram. Tá certo? A tranquilidade voltou, tá bom? Graças a Deus. Mas foram dias extremamente difíceis, que vidas foram ceifadas. E foi uma coisa horrorosa de ver aquele caos instalado. Mas a gente pôde aprender muita coisa. De como que a gente precisa de um governo justo. De como a gente precisa de políticas públicas que sejam sensíveis à demanda da humanidade. De como que as cidades estão vivendo um caos. Como é gritante a necessidade da chegada do reino de Deus. E ele não vai vir do nada, como um sopro. Ele vai vir através das mentes que foram lavadas, compradas pelo sangue do Cordeiro, que vão dar conta de apontar o caminho de justiça, de ética, de igualdade, de amor, de paz. Então, temos muitos desafios, e com isso eu quero que você já, de cara, se sinta comissionado a fazer parte dessa implantação desse reino de Deus, que vai precisar de pessoas, como todo mundo aqui, pessoas comuns, pessoas que ocupam cargos importantes, pessoas que não ocupam cargos, pessoas, né, que vão saber votar, que vão saber comprar, que vão saber consumir, que vão saber falar, que vão saber olhar, tocar em pessoas, que vão saber se posicionar nesse mundo. Então, existe uma mensagem de Deus para nós nesses dias. Parece até estranho dizer isso, mas é como se Deus estivesse dizendo, olha, eu quero te convidar a fazer parte daquilo que eu quero fazer na Terra. Então, a pergunta é, o que nós diríamos para esse convite? Eu vou orar a Deus para ver se é de Deus te ajudar? Então, assim, se a gente realmente se importa, tem que ter um movimento em nós. Isso motivou demais aquilo que eu quero falar hoje com vocês. E aí eu montei uma rápida reflexão
não é sobre família. Eu sei que vir aqui, de repente, no domingo de manhã, falar, se eu de cara já falar, se eu vim falar sobre família, muita gente vai ficar super feliz e falar assim, ai, que bom, porque eu tenho uma. Mas muita gente, talvez, por outro lado, vai chegar e vai fechar o coração. Por quê? Porque eu não tenho uma, eu não quero ter e eu tenho raiva de quem tem. Por quê? Porque falar a palavra família já dói, então eu não vou falar de família, eu vou falar de familiar. E eu quero, nessa perspectiva daquilo que nos é familiar, trazer uma possível reflexão sobre aquilo que nos atrai. Resultado, quem sobra então? Não sobra ninguém. Está todo mundo dentro, porque está todo mundo, de alguma forma, se relacionando, se atraindo por uns, não se atraindo por outros. E quando eu falo atração, eu não falo só atração sexual. Eu falo todo tipo de envolvimento. Por que você faz parte dessa igreja? Por que você faz parte de uma célula? Por que você tem os amigos que você tem? Se é que você tem amigos. Por que você casou com quem casou, se é que casou? Por que você cria filhos desse jeito, se é que tem filhos, se é que quer ter filhos? Então, assim, será que não tem uma razão por trás de todos esses relacionamentos e vínculos que a gente estabelece, ou até mesmo deixa de estabelecer? Então, eu parei para pensar sobre isso e eu queria falar sobre isso com você. E aí eu queria trazer um texto que eu acho extremamente... Se ele aparecer... Não mudou? Mudou? Vamos voltar aí. Provérbios 22, 6, fala o seguinte, um texto que eu acho extremamente importante, para nós é um texto super conhecido. E às vezes eu tenho a impressão que ele é, de uma certa forma, tem tido uma interpretação meio que tão automática, que a gente já fala de forma decorada, automática, mas muitas vezes perde alguns significados que esse mesmo texto traz para nós. Então, esse texto de Provérbios 22, 6 fala assim, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Normalmente, esse texto é usado para a educação de filhos, não é? É ou não é? Então, normalmente, todo mundo que acaba de ter filho e se envolve com um trabalho na igreja e fala, olha, eu quero ter agora princípios para a educação cristã dos meus filhos. Primeiro versículo que provavelmente vão compartilhar é isso aí, é ou não é, gente? É, não é? Então você acaba decorando, porque você acaba acreditando o seguinte, olha que bênção, tem uma promessa. Se eu ensinar a Bíblia para os meus filhos, eles nunca vão desviar do Evangelho. Não é assim que a gente interpreta? Né? Se a gente fizer esse menino decorar versículo desde cedo, se a gente ensinar histórias bíblicas para esse menino desde cedo, se a gente orar com eles, ensiná-los a orarem, então com certeza lá para frente, eles podem ter altos e baixos na vida, mas eles não vão desviar do Evangelho. E eu não estou dizendo que isso não seja verdade, mas que eu estou dizendo é que eu acho que não é só isso que está escrito no texto. Eu acho que tem mais coisa. Eu acho que não está dizendo só de uma forma positiva e às vezes romântica, como a gente quer. Também está dizendo outras coisas. Está dizendo, por exemplo, que me parece que existe um poder sendo anunciado aí nesse texto. Se você instruir uma criança segundo objetivos que se tenham, ela vai aprender. O que está dizendo? Que todo ser humano, de uma certa forma, quando vem à existência, ele é inserido no que a gente chama de sistema. É ou não é? Primeiro sistema que provavelmente você teve contato na sua vida foi a barriga da mãe. Concorda? O primeiro sistema. E olha, é o corpo feminino. E pensa num sistema complexo. Os homens confirmam ou não? Testifica, irmãos? É complexo ou não? Vamos perguntar para as mulheres, é complexo ou não? Demais, que a gente tenta até se entender. Não é? Então, veja bem. Então, a gente de cara começou a ter uma existência sendo contada, começa a inserção em algum sistema. Só que daí você acha que por alguns meses você vai ficar nesse sisteminha, na hora que você começa a acomodar, você é o quê? Lançado fora. Não é? 9 meses se passam e você agora começa a entrar em contato com outros sistemas.
Resultado, o que a gente acaba observando? Que esses sistemas, à medida que a gente vai vivendo, e no decorrer da história, mais sistemas têm surgido e cada vez esses sistemas ficam mais complexos. Concorda comigo? Muito mais complexos. Então, na época da minha avó, ela nem imaginava que existiria um negócio chamado internet. Imagina hoje eu explicar para minha avó o que seria internet. Já faleceu. Explicar a internet para ela, o que significaria. Então, assim, isso descortinou o universo, porque trouxe tudo para dentro da casa, para dentro do celular de qualquer um. Está acessível. Então, são sistemas inúmeros e cada vez mais complexos. E me parece que esses sistemas cada vez mais vão se tornando fontes de discipulado. Quando eu digo discipulado, eu não estou dizendo o discipulado, aquele assim, o discipulado que você faz de repente na sua célula. O que eu estou dizendo é esse discipulado, mas não só esse, melhor dizendo. Eu estou dizendo todo tipo de mentoreamento, todo tipo de influência na construção de sistema de crença. Porque ninguém nasce sabendo de praticamente nada. Você, bebê, nós temos bebês por aqui, eu acredito, estou ouvindo o som de um, você perguntar, ô criança de menos de 1 ano, você é hétero, homossexual, bissexual ou transexual? Oi? Então, assim, ela nem sabe. Ela não sabe nem, talvez, o gênero. Ela não sabe nem o nome, talvez. Ela não sabe o que significa um tanto de coisa. E como é que, no decorrer do tempo, ela vai aprender? Porque houve uma construção. E essa construção foi influenciada pelo meio onde ela estava inserida. Concorda comigo? Sim? Então, a gente começa a ver como é importante a gente conhecer os meios nos quais a gente se insere, ou seja, os sistemas onde a gente está inserido. Com isso, eu queria compartilhar com você uma preocupação que eu, como conselheira, missionária, estudante, pesquisadora na área da sexualidade, tenho observado nos últimos anos. Então, estou pegando uma perspectiva das últimas décadas, certo? De você observar que me parece que existe um fenômeno hoje. Um fenômeno que parece que está vindo, como se fosse um efeito dominó, que parece que você não consegue parar, e que esse fenômeno foi chegando até mim através das escutas nos aconselhamentos. Então, eu aconselho cristão e cristã. Eu não aconselho, saio pelo mundo procurando, viu, quem quer ser aconselhado, levanta a mão. Não, são pessoas cristãs que nos procuram para aconselhamento cristão. E quando essas pessoas começam a conversar com a gente acaba notando que parece que existe um fenômeno acontecendo na sociedade, inclusive na sociedade cristã, no sistema cristão, no povo de Deus. E aí eu quero compartilhar essa observação com vocês para ver o que vocês acham sobre isso. E aí a gente acaba observando que parece que existe um padrão familiar instalado, um jeito de funcionar hoje. E eu quero compartilhar esse padrão com você. Então, assim, você para pensar, nossa, mas o que será que ela vai contar? Será que é algo novo? Olha, tem coisas que são novas e tem coisas que não são tão novas assim. Para começar, ainda não conseguiram mudar isso aí. Tá? Devem ter feito inúmeras pesquisas, ainda vão tentar horrores, vão tentar mudar isso, mas ainda gente surge desse método super antigo. De espermatozoide fecundando óvulo. Ainda precisa de XX e XY. Eu sei que esse papo é careta, A teoria queer tenta desconstruir isso e dizer que isso não vale de nada, que isso é biológico, que papapá não significa nada, mas não conseguiram mudar isso em laboratório, fora de laboratório, não conseguiram, ainda, tá certo? Ainda precisa de macho e de fêmea, ainda precisa de um corpo masculino, de um corpo feminino, férteis, para darem origem a quê? Nenéns. Nenéns continuam surgindo desse jeito. Tá? Ninguém conseguiu mudar isso ainda, uma boa notícia. O padrão ainda não mudou nesse aspecto. Tá certo? Então, assim, lá em Vitória continua sendo assim, aqui em BH também, Lá na China, em todo lugar, gente ainda continua sendo, brota do mesmo jeito, tá? Não conseguiram mudar. E ainda, pelas mesmas vias. Tá certo? Ainda é no corpo feminino, ainda não conseguiram mudar isso.
Ainda é no corpo feminino que de um jeito ou de outro vai sair. Eu lembro do meu filho, não sei se eu já contei isso aqui uma vez, mas meu filhinho, tem um filho de 5 anos hoje, Miguel, mas quando ele estava com 2 anos, a gente estava em casa, ele virou para mim e falou assim, mamãe, eu nasci da sua barriga ou da sua vagina? Aí, nessa hora, quando você assusta, é bom você sempre, dica do dia, tá? Você solta um hã? Que daí você ganha um tempo para você ver se é isso que o menino perguntou mesmo. Hã? Eu nasci da sua barriga ou da sua vagina? Aquele toquinho de gente, 2 anos de idade. Eu falei, filho, você nasceu da minha barriga. Ah, mamãe, eu gosto tanto de nascer da vagina. Eu falei, filho, agora já foi. O importante é que você nasceu. Saiu e foi brincar. Então, não conseguiram mudar ainda. Tá certo? Ainda é mulher que engravida, e ainda é mulher que, de alguma forma, aí já começa a mudar um pouco, mas mulher e homem, a partir do momento que a criança foi lançada fora para esse mundo, que ela foi parida, agora alguém vai precisar cumprir a maternagem. A maternagem é diferente da maternidade. Maternidade é você gestar essa criança. Então, ela sobreviveu àqueles meses de gestação. Alguém pariu o indivíduo. Que bênção. Só que agora, esse indivíduo que nasceu, esse ser humaninho, precisa do quê? De alguém que desempenhe a maternagem. Aí as coisas começam a mudar. Por quê? Porque pode ser que seja uma figura feminina, pode ser que seja uma figura masculina. Mas agora nós vamos precisar o quê? Criar aquela criança. Nós vamos precisar agora nutrir aquela criança, porque aquela criança, ela vai nascer extremamente frágil. Ela não sabe andar, ela não sabe falar, ela não sabe se alimentar, ela não sabe se vacinar, ela não sabe se dar nome, ela não sabe se vestir, ela não sabe se dar banho, nada. Então você começa a ver um recado de Deus aí para nós. Humanos, vocês vão ter que saber lidar com a fragilidade do outro. Porque senão ele não vinga. Então, isso diz respeito a todos nós. Vocês pararam para pensar? Aquele bebê que estava na barriga de alguém poderia ter sido qualquer um de nós. Não poderia? Mudaria a barriga, mudaria a cor, mudaria um tanto de coisa. Mas poderia ter sido qualquer um de nós. Ou seja, é uma palavra que eu quero que todos agora comecem a observar, talvez um filme passando diante dos seus olhos. Todos nós precisamos de agora de um outro sistema que pudesse cumprir, desempenhar a função da maternagem. A minha pergunta é, por quais sistemas você passou? Qual foi a qualidade desses sistemas? E se você se importa com a próxima geração, pessoas que estão vindo ao Evangelho, pessoas que estão nascendo espiritualmente, pessoas que estão vindo compor esse corpo aqui, congregar aqui com vocês, a preocupação vai ter que ser a mesma. Porque todos esses seres humanos que estão se inserindo nesse meio, eles também tiveram essa história. E a minha pergunta é, será que a gente está tendo conhecimento do fenômeno que tem havido? Opa! Enlouqueceu aqui. Desse fenômeno que tem havido nos nossos dias, um fenômeno. Então, nos tempos remotos aí da humanidade, a sociedade funcionava de um jeito. A sociedade não funciona mais do mesmo jeito. Ela não aceita mais aquela imposição de que tem que ser assim. Ela não aceita mais aquela lógica de que funciona assim. Tem que funcionar assim. Então, os nossos dias questionam os padrões pré-estabelecidos. Os marcos estabelecidos pelas outras gerações. Eles estão sendo repensados, eles estão sendo hostilizados, eles estão sendo zoados. Vocês concordam comigo? Então, existe já uma pesquisa que chegou à seguinte conclusão. O casal que está casado há mais de 10 anos deve ter algum problema. Como assim? Mais de 10 anos com a mesma pessoa? Oi? De que mundo que você veio? Então, é uma inversão tão grande que você pode observar que, assim, as coisas mudaram. E se mudaram, a gente vai ter que entender, porque a obrigação agora é do povo de Deus interpretar os sinais dos tempos. Porque nós temos a mente de Cristo. O problema é quando a gente se amolda, se a gente se adapta a esse fenômeno. Então, o fenômeno que me parece que está surgindo hoje é isso aqui.
Eu acho essa foto, essa imagem tão forte. E eu quero pontuar um aspecto aqui. Muita criança está sendo feita. Muita gente está nascendo de novo. Então, eu vou trazer a perspectiva biológica de gente que nasce biologicamente, mas também quero trazer a perspectiva espiritual de pessoas que estão se convertendo. Muito bebê está nascendo. E muita gente está se tornando novo convertido. É ou não é? Ainda mais no Brasil, que a gente tem uma raça para evangelizar que eu nunca vi. Uma fibra para evangelizar, uma criatividade para evangelizar. É ou não é? O tal do cristão brasileiro, gente, é um estudo de caso no mundo. Porque assim, você vai para o continente europeu, as pessoas te perguntam, por que que lá o evangelho anda? Por que que lá as pessoas se convertem? Então eu não duvido realmente que a Espanha mude depois que algum brasileiro chegou lá. A Espanha não vai ser mais a mesma não. Porque a gente acredita que realmente tem como nascer de novo. É possível. Resultado, a coisa funciona. Não é? Então veja bem, nós precisamos observar o seguinte. Esse tanto de gente nascendo, seja biologicamente, seja espiritualmente, a minha pergunta é, essas pessoas estão sendo celebradas? Você quando nasceu, houve celebração em casa? Foi festa? Ou foi desespero? Pânico? E você começou a receber o rótulo de, o que vai ser da minha vida? Minha vida acabou. Mais uma boca para eu dar de comer. De repente, muitos cresceram aqui com aquele estigma de que você é fruto de uma camisinha furada. Você é um aborto que não deu certo. Você é resultado do meu pecado. Então, nós começamos a observar um fenômeno de pessoas que estão vindo para aconselhamento, e muitas delas cristãs nascidas em lares cristãos, que trazem como história o seguinte, eu não fui celebrado quando fui anunciado de que viria ao mundo. Aí você imagina o estrago que isso pode causar na vida de alguém. Por quê? Se não houve celebração, provavelmente não houve engajamento para preparar essa criança, para preparar esse novo convertido a compor esse sistema, no qual ele vai fazer parte. Resultado, o que você pode observar nesses sistemas que vão estar recebendo novos convertidos e também bebês? Vocês estão acompanhando o raciocínio, gente? Tá fácil de entender? O que você pode esperar? Muitas vezes, uma alienação, uma indiferença, uma negligência. Então, veja bem, aquela criancinha ali tem casa, tem sofá, tem abajur, parece que tem um tapetinho ali. Aparentemente tem o quê? Tudo o que ele precisa, mas em termos de coisas. Mas ele não tem presença. Veja bem, a gente pode olhar isso e falar, coitadinho. É ou não é? Seu coração já partiu e fala, oh meu Deus, vontade de levar lá para casa. Mas eu quero que você também pense no tanto de gente que sobe por essas escadas, que entra por essas portas aí, que converteu, e que quando entra nos nossos espaços cristãos, evangélicos, das nossas igrejas e ministérios e células, se sentem do mesmo jeito. Vocês estão entendendo? Chego, mas ninguém conecta. Eu chego, mas ninguém me nota. Eu chego, mas ninguém notou, ninguém viu, ninguém não está nem aí. Especialmente se você, inclusive, trouxer um jeito que fere a maioria, que incomoda a maioria. Uma travesti entrando hoje aqui, como é que seria? Um usuário de crack, fedendo. Um morador de rua. Como é que seria isso? Então incomoda, alguém com algum problema, de repente, alguém surtado. Como é que seria? Concorda? Um casal gay chegando. Então, de repente, a gente tem o quê? A gente tem toda a forma. A gente tem tudo que a pessoa precisa, mas é em termos de quê? De coisas. Mas a gente olha aquilo ali, morre de misericórdia. Mas será que nós não estamos repetindo as mesmas coisas? Quando a gente seleciona com quem a gente conecta e elimina outros com quem a gente não quer vínculo. Se coloca no lugar de quem fica, de quem sobra. Então, se a gente quer viver algo diferente, nós vamos ter que repensar o sistema. Concorda comigo ou não?
Porque daí o que vai acontecer? Normalmente o fenômeno vai se desembolando da seguinte forma. Inicialmente, aparentemente, não tem ninguém. Ou talvez realmente não tenha ninguém. Mas pode ser que no decorrer do tempo alguém surja. Então você vai observar, por exemplo, crianças que não foram celebradas, né, pelos seus pais ou por um deles, normalmente aí é o quê? Aí é um caso clássico. Não, eu vou assim dar uma generalizada, mas isso aí não significa que todos os casos sejam dessa forma. Mas normalmente quem costuma se compadecer desses que chegam, sejam bebês, sejam novos convertidos, muitas vezes é o universo feminino. Eu estou mentindo? Chega um rapaz cheio de trejeito aqui. Vai ter fila de homem de Deus querendo discipular esse cara? Só se aqui for diferente, porque no resto do Brasil não é assim. Sempre vai ter uma mulher, uma moça, que vai ter o quê? Misericórdia daquele cara. E vai tratar aquele cara como sendo o quê? Mais uma amiguinha do grupinho dela. Não é assim? É ou não é? Dentro de casa, do mesmo jeito. Se o menino surge, se a menina surge e de repente não foi celebrado, eu não estou dizendo que todos os casos sejam assim. Existem mulheres que são totalmente insensíveis. Existem mulheres que são totalmente alienadas e não cumprem maternagem nem discipulado positivo e saudável de forma alguma. Eu só estou generalizando para a gente poder chegar em algum lugar, tá certo? Eu não quero trazer um mito da mulher aqui perfeita, né, e aquela ideia de que, olha, nenhum homem... Não é isso. Mas eu estou dizendo um fenômeno que a gente observa. E que a gente precisa saber que existe para a gente saber se posicionar. Normalmente nós vamos ter qual figura? Dos casos que eu aconselho, de pessoas que têm luta na área da sexualidade, seja através de dependência emocional, vício sexual, seja através de homossexualidade, todas essas pessoas normalmente... Não vou dizer todas, mas boa parte dessas pessoas trazem a mesma observação. Eu sou órfão de pai vivo. Está em casa, trabalhador, não deixa faltar coisa alguma, mas não me conhece. Então eu tenho quem ali? Eu tenho uma sombra. Preciso mudar isso. Eu tenho uma sombra. A sensação de quem fica é esse. Tanto é que você vai observar. Eu não sei aqui na IBC. E eu sei como vocês são referência num monte de coisa, aqui provavelmente pode ser diferente. Mas eu falo isso sem demagogia. É pelo respeito que eu tenho por esse lugar, pelas pessoas que estão à frente. Deus sabe que eu estou falando a verdade. Mas normalmente o que a gente observa? Quem exerce esse lugar, esse papel de estabelecer vínculo, costuma ser o universo feminino. É ou não é, gente? Normalmente, é ou não é? Ou não? Normalmente é. Dentro de casa, sim. Na escola. Também. Pega aí a primeira infância. Cuidado ali com os pré-adolescentes. Quem que normalmente está à frente? Universo feminino. Aí você fala, não, mas na igreja muda. Muda? Quem está cuidando das quase 400 crianças dessa igreja? Deve ter um homem, tem? É a maioria? Não. Então, assim, eu não estou dizendo que tem que ser. O que eu estou dizendo é que cada vez mais, as crianças estão sofrendo cada vez mais influência do mesmo universo. E tem algum outro universo que está ficando cada vez mais distante. Será que isso não traz nenhum estrago, nenhum prejuízo para as crianças? E aí eu queria que a gente pensasse nisso aí. A gente tem ouvido falar de uma palavra chamada bullying, que não se falava no passado. Hoje, praticamente, acho que todo estudante no Brasil sabe o que é bullying. E nem por isso significa que não exista mais o bullying. Ele está existindo do mesmo jeito, que é que todo tipo de abuso verbal que existe no ambiente escolar. Então, crianças em situação de vulnerabilidade, crianças em situação de disfunção familiar, pessoas em situação de abandono, inclusive dentro dos seus ministérios, normalmente são extremamente frágeis quando deparadas ao comentário negativo dos outros. Então, nós temos que entender que as pessoas, elas vêm para nós,
mas não necessariamente elas estão fortalecidas no seu interior a respeito delas mesmas. É necessário que alguém tenha misericórdia delas. Por quê? Porque cada vez mais elas vão ser deparadas a esse ambiente de estresse por onde elas passam. Então a pessoa vem para o culto, que massa, ouviu um monte de coisa legal. Mas ela volta para onde? Para os seus mesmos sistemas. Então, se ela vem uma vez por semana ao culto, ela vai passar 6 dias da semana fazendo parte dos mesmos sistemas de onde ela veio. E aí eu pergunto, o que vai falar mais alto na mente dela? Porque por 2 horas, 1h30, 2 horas, ela vai ouvir o quê? Um monte de palavra de bênção, de edificação, e eu estou sendo otimista. Vai, crendo que ela está ouvindo isso mesmo. Pode ser que, inclusive, aqui ela ouça isso. De novo você caiu? De novo você não mudou? Nossa, mas você ainda não parou de fazer isso? Nossa, mas você... Ou se é que falam com ela. Então eu quero que você veja que as pessoas, elas estão em formação, em construção, e os bastidores da vida dela não necessariamente estão tão fáceis assim. E aí nós temos um agravante. Enquanto a gente não fala, quem é que fala? A internet. Enquanto a gente não fala, a mídia grita. Enquanto a gente não responde, o Google responde. E quando ele responde de um jeito que você não entende, simples, ele não zomba você, ele não ridiculariza você, né? Ele não conta para ninguém, não é verdade? Mas ele faz o quê? Ele mostra imagens para explicar melhor, ele mostra vídeos para deixar sem nenhuma dúvida. Então eu quero que você veja que esse mundo que está aí fora, que a gente fala horrores, tem toda uma didática para fazer discípulos. Quando nós, muitas vezes, nos acomodamos aos velhos sistemas. Ah, não perguntou é porque não quer saber. Ah, porque não falou, então acho melhor nem eu invadir o limite do outro. E aí a gente se acomoda e vai ficando cada vez mais indiferente ao que está acontecendo. E esse fenômeno aí tem um desdobramento muito curioso. Porque à medida que as pessoas vão se situando, que o mundo está aí, esse caos, essa confusão, a tendência é dentro de casa e também dentro dos ministérios, a gente vê esse tipo aí de situação. Onde você vai ver? Quem é que está próximo das crianças aí? Quem? O pai está próximo? O pai está próximo mesmo. Mas quem é que se envolve? A mãe ou a figura feminina de novo. Resultado, isso costuma dar margem a uma superproteção. Ah, que benção! Né? É um mico ou não é? Total. Mas na cabeça dela, o que ela está fazendo? Eu estou protegendo, eu estou amando. Eu estou cuidando do meu bebê. Eu estou cuidando do meu discípulo. Eu estou cuidando da minha liderada. Eu estou cuidando da minha equipe. Aí você vai ver essas super mulheres crescendo, super protegendo tudo e todos ao seu redor. É ou não é? Aí você fala assim, nossa, mas que bênção essa criança. Bênção? Ou ela está cada vez mais vulnerável? Vulnerável. Vulnerável, essa é a palavra. E uma criança vulnerável, um novo convertido vulnerável, agora você vai ter que viajar aqui com a imagem que eu vou te dar. Vulnerabilidade, eu tenho observado, que me parece que ela exala um aroma. Sai um cheiro de quem é vulnerável. Mas não estou falando esse cheiro aqui. Eu estou falando que ela parece que emite um sinal. Um sinal. Parece uma plaquinha escrita aqui, ó. Presa fácil. Você está entendendo? Então, agressores, controladores, manipuladores, mentirosos, eles vão atrás de quem? De um discípulo, de um novo convertido, de uma criança empoderada ou vulnerável? Para e pensa. Vulnerável. Então, a vulnerabilidade é um grande perigo. E nós precisamos combater a vulnerabilidade. Por quê? Porque a vulnerabilidade deixa pessoas suscetíveis a todo tipo de informação a respeito delas e dos outros. Resultado, você vira uma colcha de retalho. A vulnerabilidade, ela te deixa tão quebrado por dentro que qualquer um que falar qualquer coisa de você, você acredita. Qualquer um que fizer uma coisa a seu respeito e aquilo ali gerar um tipo de informação, de emoção em você, você fala, é isso que eu sou.
Então, cada vez mais, o que a gente está vendo? Pessoas que, no final das contas, você pergunta, quem é você? O que ela define? Eu sou isso porque é isso que eu sinto, porque é isso que eu faço. Eu te pergunto, isso define quem a pessoa é? Não, mas é isso que as pessoas acreditam. Então, esse mundo aí acompanhou, tem observado isso. O problema não é o mundo observar, o problema é a gente fazer de conta que não está existindo. Então, as pessoas com uma identidade toda quebrada, elas vão ter uma crise enorme. E elas vão querer o quê? Buscar a sua identidade. Elas vão querer buscar um sentido na vida. Então, pessoas vulneráveis, elas atraem um tanto de mentira a seu próprio respeito e a respeito dos outros. Elas ficam cada vez mais frágeis. Por isso que elas oscilam muito. Por isso que elas mudam muito. Por isso que elas não são muito de confiança. Por isso que elas não são muito estáveis. Porque a cada movimento que acontece na vida delas, elas o quê? Embarcam nesse movimento. Não é assim que a gente descreve a nossa geração hoje? Somos marcados como uma geração fiel? Uma geração estável? Uma geração focada? Uma geração perseverante? Não. A gente oscila demais. Resultado. A gente, no final das contas, assume um monte de papel, acredita um monte de coisa. Mas resultado, quem a gente afinal é? Para que a gente afinal existe? Então começa a surgir uma fome dentro da gente, querendo explicar, procurando explicação para quem a gente é. Então eu quero que aqui a gente dê uma parada e a gente observe o seguinte. Essa imagem, eu vou forçar aqui uma interpretação. Tá? Que me é conveniente para aquilo que eu quero dizer. Mas eu não estou dizendo que seja a única forma de se observar e acredito que não. Você está vendo essas duas pessoas aí? Tem duas pessoas aí, não tem? Um bebê e um idoso. Nós vamos fazer de conta agora que as duas pessoas são a mesma pessoa. Antes e depois. Antes e depois do quê? De uma vida. Concorda? O que liga uma etapa à outra? A sua história, a minha história, a nossa memória, o nosso sistema de crença. Então eu quero que você olhe para aquele idoso ali. Quem você quer ser quando chegar nessa idade? De repente, alguns já chegaram. Quem você quer que os seus discípulos sejam quando chegarem naquele momento, naquele estágio da vida? Aquilo ali não vai surgir do nada. Aquilo ali vai ser fruto de uma história. Se a gente quer mudar, então, o resultado daquilo que a gente espera, a gente vai ter que repensar o que a gente está ensinando para a criança. Você está entendendo o versículo de Provérbios 22:6? A instrução da criança levou a criança para aquele caminho. E dependendo da força dessa instrução, ela não vai mudar. A gente costuma achar que assim, se eu ensinar então a Bíblia, a pessoa nunca vai mudar. Será que é só isso que está dizendo? Ou está dizendo, dependendo do tipo de sistema, por onde você passou e da força que ele exerceu na sua construção, você não muda mais. Resultado, nós temos que repensar os nossos sistemas. Vocês estão, assim, entendendo o que eu estou querendo dizer? É possível, então, que a gente interrompa alguns processos? O que você acha? Glória a Deus que sim. Amém? Glória a Deus que sim. Glória a Deus, é possível interromper algumas coisas. Glória a Deus, é possível mudar. Nós não somos daqueles que se conformam com esse mundo. Amém? Nós somos daqueles que são chamados por uma renovação de mente. E a mente vai renovar os sistemas que existem por aí. Então, nós somos chamados para esse tipo de intervenção. Para que isso aconteça, olha que bênção, eu vou dar uma resumida muito grande. Precisa de uma coisinha só. Intenção. Sistemas não mudam do nada. Ah, fechou o tempo, mudou o sistema. Olha só, não sei quem viajou, mudou tudo. Olha só, não sei... Não, acorda, Alice. Acorda. Não muda do nada. Tem que ter uma intenção. E aí, eu quero que você veja um testemunho de alguém que intencionalmente interviu num sistema que estava em plena decadência.
Olha que coisa linda. Gênesis 3, 8 e 9. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Você sabe o que é isso? Deus colocando a mão dele na história de decadência humana e falando: vamos parar por aqui. Deus, o Todo-Poderoso, assume forma física e vem para um lugar específico chamado Éden. E começa a caminhar num jardim. Eu quero que você visualize essa cena. Deus pisando em terra, pisando em folha, passando por meio de árvore. Uma serpente ali, né? Filmando tudo. E o Todo-Poderoso indo lá procurar um homem que estava em decadência, procurar uma mulher que estava em decadência. Por que que isso aconteceu? Porque Deus teve a intenção de mudar a história decadente daquele casal. Será que isso não manda nenhum recado para nós? Se Deus, que é Deus, teve que fazer esse movimento, o que dirá nós? Então me parece que Deus está nos convocando hoje aqui, para a gente quebrar, para a gente romper com um dos maiores maus hábitos que a gente acho que tem tido no decorrer da história enquanto povo de Deus, a apatia. Sabe a apatia? Apatia. Eu não sei se contei da outra vez, mas eu tive uma aula com um tremendo de um conselheiro, acho que foi o primeiro conselheiro cristão que eu tive contato na minha vida, e minha vida mudou depois do contato com esse homem de Deus. Eu fiz um seminário fora, fiquei uns 2 anos fora, e esse homem, Henry, ele era um tremendo um conselheiro no seminário onde eu estudei. E ele um dia contou uma história para a gente, de uma criança, uma menina, uma adolescente, eu acho, tetraplégica. E essa criança, adolescente, melhor dizendo, tetraplégica, era cristã. Daqui para baixo ela não mexia, mas a cabecinha ligadíssima em Deus e na palavra de Deus. E aí, essa menina, à medida que for crescendo na fé, e crescendo em fé, teve coragem de fazer uma pergunta para Jesus. Virou para Jesus em oração e falou assim: por que você não me cura? Perguntinha boa, né? Não é pergunta boa? Ela criou coragem, virou para Jesus e falou em fé: por que você não me cura? Me cura, Jesus. Ah, me cura, vai. Queria que tanto você me curasse. Ah, me cura. E nada. Me cura, Jesus. E ela começou a abrir o coração e adorando a Jesus e falou: eu queria que você me curasse. Por que você não me cura? E nada. E ela continuou até que a pergunta foi indo para isso: por que você não me cura? Finalmente um dia Jesus respondeu para ela. E virou para ela e trouxe essa reflexão: e se eu não te curar? Ela respondeu: não vai mudar nada. Eu vou continuar te adorando e te amando. Mas por que você não me cura? Aí Jesus desabafa, se isso é possível. Acho que é. Você é uma pessoa que entende o que eu sinto. Quando a minha cabeça e eu cabeça penso, e o meu corpo não mexe. Você entende o que eu sinto. Do que Jesus estava falando? Apatia. Não ter uma intenção. Não ter sonho. E não estabelecer isso aqui, que meninos e meninas e novos convertidos precisam com urgência. Pescar, Andréa? Não, eu só estou usando a figura. Eu fiquei impactada, final do ano. Fiz parte da minha primeira pescaria. E aí, tem um irmão que mora lá em Vilhena, em Rondônia.
E aí tinha uma agenda lá, nós fomos falar na igreja dele, e de lá nós fomos pescar na divisa com a Bolívia. Não sei, alguém que gosta de pescar? Gosta? Eu não entendo nada de pescaria, entendeu? Mas eu estava achando legal a aventura. E aí nós fomos, eu, meu marido, meu filho e a minha irmãzinha. E aí fomos, beleza. Eu vi o empenho do meu irmão para organizar toda a tal da pescaria, gente. Porque eram 2 famílias, então tinha que ter 2 barcos, 2 piloteiros, tinha que ter um monte de isca, de vara, de anzol, de comida, de colete. Porque, afinal de contas, não estamos indo para um igarapé, nós estamos indo para a divisa com a Bolívia. É água com força. E é floresta, e é no meio de jacaré, é muito legal. Mas veja bem, o que acontece? A estrutura está toda montada, muito legal. Aí você entra no tal do barco. Só que assim, você não vai pescar nada, porque o peixe não vai pular no seu barco, né? Você está com essa fé toda, eu não estava. Para você pegar o tal do peixe, você vai ter que ter uma intenção. E não é uma reles intenção, não. Porque você lança a tal do anzol, agora você senta e espera. É ou não é? Senta e espera, porque pode ser que ele queira aquela isca, pode ser que não, pode ser que ele seja mais rápido que você, pode ser um monte de coisa. Senta e espera. Mas, quem é que consegue pescar? É quem tem sorte? É quem tem intenção, quem enfiou na cabeça e falou, eu não saio daqui se eu não fisgar. Nós estamos precisando de gente assim, para levar a humanidade a sério dessa forma. Nós precisamos de pais, de mães, de líderes, de discipuladores, que queiram olhar para essa humanidade e falar, eu não vou embora enquanto eu não fisgar o seu interior. Eu não vou embora enquanto eu, pai, não fisgar a masculinidade do meu filho. Eu não vou entregar para um pedófilo manipular isso aí. Eu não vou entregar para outros aí confundirem. Eu não vou entregar isso aí para pornografia discipular. Eu vou fisgar a masculinidade do meu filho. Eu vou fisgar a feminilidade da minha filha. Eu vou puxar isso à existência. E eu não vou deixar que ela fique ali na prateleira, sendo, jogada de um lado para o outro, à medida que ideologias vão surgindo. Eu vou fisgar o interior de todo ser humano que chegar aqui dentro, para poder anunciar o evangelho da graça, antes que Satanás, com as suas ideologias e mentiras e sofismas, fisgue. Mas eu não me conformo em perder ninguém. Eu tenho a intenção de fisgar. Se a gente enfiar isso na cabeça, esse mundo vai mudar. Você não ouviu? Você está sem fé. Se a gente enfiar isso na cabeça, de que cada ser humano que passar por você é digno de celebração, nós vamos começar levar a vida humana tão a sério, que ela vai ser tão impactada pelo evangelho, que ela vai se aproximar da cruz. Só que é intenção. É intenção. É intenção, gente. Levar a gente a sério tem que ser fruto de intenção. Não é sorte, não é nada disso. É intenção. Agora, o que vai movimentar esse ser humano? Para ter intenção, ele tem que ter amor. Mas para ter amor, ele tem que receber amor. Então, eu acho que nós temos uma crise, porque talvez nós não tenhamos a convicção do quanto nós sejamos amados por Deus. E aí, o convite que eu quero te fazer, talvez seja inusitado. O que eu quero é fechar com isso. Quantos de nós será que não é bombardeado pela dúvida a respeito do amor de Deus pela sua própria vida? A ponto de falar, Deus não pode me amar. Deus não pode, não é possível que Ele me ame. Não é possível que Ele me ame sentindo isso ainda. Não é possível que Ele me ame fazendo isso ainda. Não é possível que Ele me ame. Não é possível que Ele me ame. Olha de onde eu vim. Deixa eu te falar, o nome de Deus é amor. Sabe o que Ele faz? Ele ama. Mas não é possível, mas eu aproveito o mau gosto dele. Entendeu? Não questiona, mas justo eu não questiona. Simplesmente seja humilde e receba a convicção de que Ele tem mau gosto suficiente para amar você e a mim. Glória a Deus por isso. Eu vou criar caso com Ele? Não, eu vou agradecer. Pode me amar. E uma vez me amando, e eu ficando convicta de que eu fui acolhida por Deus, agora Ele vai o quê? Habitar em mim e mudar a minha vida.
E à medida que eu digo sim a esse processo e não mágica, nem a terra foi feita, gente, no estalar de dedos. Foi feita através de um processo. Mas o ponto inicial do processo foi o caos da terra. Então não tente seduzir a Deus com coisinhas maravilhosas a seu respeito. Reconheça o seu caos, mas peça ajuda para Ele instalar um processo de restauração. E que essa paciência que Ele tem conosco, a gente estenda agora para o próximo, que também vai precisar de um processo. Mas esse processo é fruto da intenção. Aí você fala, na prática, o que eu faço com isso? Na prática, você começa escolhendo. Na prática, você começa se arrependendo. Porque, de repente, você foi esse pai. De repente, você foi esse marido. De repente, você foi essa mãe. De repente, você foi essa esposa. De repente, você foi esse líder, essa líder. Que perdeu gente, que selecionou, que fez corpo mole, que não celebrou, que, enfim, sabe? Que foi superficial, que foi negligente, omisso, indiferente, que foi apático. Mas Deus está hoje colocando a mão no efeito dominó. Quer parar esse efeito dominó que está trazendo a decadência do sistema? Eu quero. Que a gente diga isso para Ele então, porque eu acho que esse é o convite dessa manhã. Então, eu quero que você preste muita atenção na pergunta que eu vou te fazer, e eu acho que a parte importante dessa manhã não é essa falação que eu arrumei, mas é aquilo que você vai falar. E eu vim aqui para isso. Arrumei a falação toda para chegar nesse ponto, né? Porque eu acho que o importante não é a palavra que a gente ouve. As pessoas falam, nossa, que palavra abençoada. Não é abençoada coisa nenhuma. A não ser que você obedeça. Palavra abençoada é palavra obedecida. Aí ela é uma bênção. Caso contrário, é vaidade, sua e minha. Que a gente fica aqui, ó, que bênção, que bênção, que bênção. Bênção nada. Bênção é o que nós vamos fazer com ela. Então, Deus falou conosco, você crê? Deus está dizendo, se você interferir nos sistemas, eles mudam. A minha pergunta é, quem quer descer no jardim junto comigo? O convite é esse. Todo mundo aqui faz parte de algum Éden. Todo mundo aqui tem um comissionamento de guardar e cultivar, de melhorar o planeta por onde passa. Todos nós. Não mudou. Gênesis 1 e 2 é o plano oficial de Deus para nós. O mundo por onde a gente passa melhora ou piora? Se piora, nós temos que nos arrepender. Se é do mesmo jeito, também temos que nos arrepender. Porque nós fomos chamados para guardar e cultivar o jardim. Proteger e fomos chamados a expandir e ampliar e melhorar esse jardim. A terra tem que melhorar à medida que a gente chega. Se a gente, por onde passou, não melhorou, alguma coisa está errada. Precisa agora do quê? Intenção. Você fala, eu não sei por onde começar. Ótimo. Começou a ficar humilde. Peça ajuda. A quem? Aquele que pode. Aquele que entende de caos. E eu acho que a gente pode dar essa devolutiva aí para Deus. De tudo que foi falado, Deus. Sabe o que eu quero te responder agora? Eu quero te responder sim. Eu quero que o Senhor coloque a sua intenção de reconciliação no meu coração e que daqui saia para tudo e todos ao meu redor. Mas eu não me conformo mais com a apatia dos meus dias. Eu não me conformo mais com o perder pessoas. Eu não me conformo mais em estar alienado e negligente, omisso. Eu não me conformo mais. Eu não sei por onde começar, mas eu começo com aquilo que eu tenho, que é te dizendo sim e pedindo perdão por tudo de erro que eu cometi até agora. Quem topa fazer essa oração? Eu quero que você se posicione então agora em oração, seja em pé, sentado, do jeito que for melhor. De repente vai ser chorando diante de Deus, eu não sei. De repente vai ser pedindo perdão a Deus, eu não sei. Você sabe que talvez tenham as pessoas que não foram fisgadas, talvez elas estejam aqui perto de você? Né? Talvez esteja aqui. Talvez a gente tenha um monte de gente, né? Cadeirinha um do lado do outro, mas pode ser que tenham abismos entre gerações aí. Talvez tenham abismos de pessoas e pessoas. Cara, olha que oportunidade boa de reverter esse quadro, não é? Se quiser, aproveita essa hora para você pedir perdão. Aproveita essa hora para você liberar o perdão para alguém. Aproveita essa hora para reconstruir pontes. De acabar com esses abismos.
De repente nós temos pais e filhos que não se falam. Marido e mulher que são agora inimigos. De repente nós temos amigos que estão separados. De repente nós temos líderes e liderados que estão assim, vivendo conflitos terríveis. O que a gente pode fazer agora? Aproveitar esse momento e dizer, olha, eu não quero ir para casa sem anunciar a minha intenção de que vida surja no lugar da morte. Então, eu quero te convidar a usar esse momento, não quero te expor nem nada, se aproveita esse dia para isso, essa hora, se você quiser, mas eu quero que a gente, como igreja, como povo de Deus, hoje aqui, tenha uma conversa muito franca com Deus e dizer, Deus, diante desse fenômeno, eu quero me posicionar. Existe um fenômeno que está aí de alienação, de apatia, de indiferença. Eu quero me posicionar. O que você diria para Deus nessa hora? Eu quero que você comece a falar com Ele. Não me espera não, rompe essa apatia desde a oração. Talvez você nunca mais falou com Deus, talvez você não tenha mais assunto. Comece, eu estou te dando a dica de ter uma pauta aí com Deus. Quero te pedir perdão, Deus, pelo meu coração seletivo, pelo meu coração esnobe, pelo meu coração orgulhoso e soberbo, que se dá o luxo de querer não celebrar pessoas, que se dá o luxo de não querer imitar os seus passos. Nós fomos confrontados hoje pelo seu testemunho de intencionalmente descer ao jardim, passear por ele, para fisgar a gente que estava representado por Adão e por Eva. O Senhor fez esse movimento. E o Senhor nos coloca agora como seus representantes nessa terra. E eu acho que nós não temos imitado o Senhor. Nós temos perdido pessoas. Nós temos perdido os nossos filhos. Nós temos perdido os nossos discípulos. Nós temos perdido pessoas que têm dificuldade na caminhada e a gente não se esforça em entender. Nós temos perdido gerações. Nós temos perdido pessoas, porque há tanta gente que está nos nossos ministérios, tanta gente que está ao nosso redor, na nossa página, no nosso Face, nos nossos contatos, que a gente acha que a gente pode esnobar a gente. Nós queremos te pedir perdão, porque o Senhor que é o Senhor lembrou de todos na cruz do Calvário. Eu quero te pedir perdão por todas as vezes que o meu coração foi egocêntrico bastante, vaidoso bastante, narcisista o bastante, para me colocar em posição superior, inclusive ao Senhor, me iludindo que eu tenho o direito de esnobar a gente. Estamos nos arrependendo hoje, estamos confessando isso hoje, e não queremos adotar o caminho mais fácil, que é o caminho da superficialidade. Nós queremos o caminho percorrido pelo Senhor, que é o caminho de intencionalmente fisgar a confiança, fisgar o afeto, fisgar a credibilidade, fisgar a confissão, o pedido de ajuda, fisgar a intimidade do outro. Nós não sabemos como fazer isso, mas nós estamos hoje, como comunidade, como povo seu, clamando pela sua ajuda. Ajuda a gente, Deus. Ajuda a gente a reaprender. Ajuda a gente a reinventar os sistemas. Ajuda a gente a não ser apático. Ajuda a gente a não ser, sabe, daquele povo que se conforma com os sistemas caídos. Ajuda a gente a revolucionar e reinventar esses sistemas. Não para a gente aparecer, mas para deixar o Senhor aparecer e reinar. Ajuda a gente a aprender a ser pai, ser mãe, ser marido, ser esposa, ser filho, ser amigo, ser irmão, ser líder, ser discipulador, ser discípulo, ser liderado. Ajuda a gente. Ajuda a gente a ser cidadão. Ajuda a gente a ser filho e filha seu. Ajuda a gente. Nós estamos nos esvaziando agora de nós, pedindo que o Senhor nos encha daquilo que é seu. E nós queremos a partir de agora já exercitar a fé, te agradecendo por aquilo que o Senhor há de fazer. Que não vai ser por força, não vai ser por manipulação nossa, por sedução, mas vai ser pela graça do Senhor em nós. Nós queremos pedir que o Senhor Jesus esteja livre em nós,
Ajuda a gente a deixar Jesus Cristo estar livre em nós para viver a vida dele através de nós. E com isso a gente sabe que muitos se atrairão à cruz, que muitos se atrairão ao Senhor, que muitos se atrairão inclusive a nós. Ajuda a gente a ser esse povo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigada.